abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Nós vamos meditar nos versículos 11 a 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. E o texto nos diz o seguinte: E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender sua palavra nessa noite. Irmãos, esse texto ele faz parte daquilo que nós chamamos a parte prática da carta aos Romanos, né? Paulo aborda diversos assuntos referentes à salvação, à justificação, à santificação, né? São temas muito importantes até o capítulo 11 de Romanos, né? No capítulo 8 ele conclui os assuntos sobre salvação, justificação, santificação. 9 e 10 ele fala sobre o plano de Deus para salvar Israel, 9, 10 e 11. E no capítulo 12 então começa uma parte mais prática, porque a vida cristã ela não é para ser levada apenas no conhecimento, né? Muitas vezes nós nos contentamos apenas com conhecimento e pouca prática, mas uma vez que nós entendemos, nós temos que entender as verdades profundas da salvação, né? Senão não estaria aqui revelado para nós. Nós temos que entender aquilo que Deus revelou para nós, mas nós também precisamos praticar, nós precisamos viver as consequências desses ensinos na nossa vida. Muitas vezes é fácil nós aprendermos, nós sentarmos, escutarmos, ouvirmos, mas para colocar em prática precisa de esforço, né? E Paulo começa o capítulo 12, essa parte mais prática, dizendo que nós devemos, pelas misericórdias de Deus, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ali no capítulo 12 nós temos alguns conselhos, alguns mandamentos práticos. Quando nós entramos no capítulo 13, nós lemos sobre a sujeição às autoridades. Alguns, principalmente os romanos, diziam que Paulo pregava contra o Império Romano, porque ele pregava um Deus diferente, ele pregava sobre um Senhor diferente, e os cristãos foram perseguidos durante muito tempo por crerem em Cristo, por adorarem o Senhor como o único que deve ser adorado, e os romanos diziam que eles eram traidores do Império, que eles pregavam contra César, contra o Império, contra os deuses do Império. E Paulo aqui está dizendo: obedeçam, sujeitem às autoridades, né? Naquilo que elas não contrariam a palavra de Deus, evidentemente, não é? Importa nós obedecermos a Deus do que aos homens, mas Paulo fala que nós devemos nos sujeitar, porque Deus institui autoridade sobre nós. O livro de Daniel é um livro muito interessante que nos mostra isso, né? Deus está no controle da política também. Deus coloca, tira governantes bons, governantes maus. Deus usa um e o outro para que os seus planos aconteçam. O livro de Daniel nos mostra muito disso. O império babilônico, um império poderoso, mas o império que Deus diz está nas minhas mãos e eu vou tirar quando eu quiser, e vai vir outro, está nas minhas mãos também, eu vou controlar até que venha o reino de Cristo, né? Então, devemos honrar com os nossos compromissos, devemos obedecer naquilo que, evidentemente, as autoridades não contrariem a palavra de Deus. Em seguida, Paulo fala do amor ao próximo. Então, a nossa vida na sociedade, a nossa vida como cidadãos, a nossa vida como indivíduos na sociedade. E aí nós chegamos nesse texto, que parece ser uma espécie de conclusão,
né, que parece ser uma espécie de afirmação depois de tudo que foi falado no capítulo 12 e até o versículo 10 do capítulo 13. E Paulo está dizendo esses versículos a um grupo específico, né? Ele começa dizendo isso: eu digo isto a vocês que conhecem o tempo. Quem é que conhece o tempo? Evidentemente ele está falando com a igreja. E Paulo não está falando aqui de conhecer o tempo no sentido de conhecer o calendário, de conhecer a cronologia. Não, ele está falando vocês que conhecem o momento, vocês que conhecem as condições, vocês que conhecem as circunstâncias. E evidentemente ele está falando também conosco, né, que fazemos parte da igreja, que conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, que Deus tem um plano para a humanidade. E com esse texto aqui eu gostaria de pensar, irmãos, como nós estamos em relação aos dias que vivemos. Se nós estamos atentos ao tempo em que vivemos, ao momento em que vivemos, se nós estamos sensíveis, se nós estamos conscientes. A intenção de Paulo ao escrever esses versículos era despertar a consciência dos seus ouvintes, despertar a consciência da igreja. Porque, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de vivermos nesse mundo como se fôssemos ficar aqui para sempre, né? De viver aqui, de criar raízes aqui, como se a nossa vida se resumisse ao aqui. E aí nós aceleramos, nós nos desesperamos, nós corremos, nós queremos ajuntar, nós queremos multiplicar. Não que essas coisas não sejam boas, nem que essas coisas não sejam legítimas, mas nós precisamos tomar cuidado com o quanto nós nos dedicamos a isso e nos esquecemos de algo mais importante. O chamado de atenção de Paulo aqui para a igreja e também para nós é que existem coisas mais importantes do que a nossa vida aqui e agora, né? E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar conscientes. Ele diz: vocês que conhecem o tempo. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara em nos mostrar que Deus está no controle de tudo, que Deus, ele traça os seus planos e os seus planos acontecem de acordo com a sua vontade. Nós lemos as Escrituras e nós vemos os planos de Deus acontecendo e se desenvolvendo desde Gênesis. E a palavra de Deus nos afirma que Deus tem um plano para a humanidade antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa pelas coisas. Deus não reage aos acontecimentos como nós muitas vezes fazemos. Nós fazemos nossos planos como uma reação a alguns acontecimentos. Deus não é assim. Deus não se encaixa dentro do nosso tempo, dentro do nosso cronograma. Deus traça os seus planos e controla a história para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. E nós temos o privilégio de olharmos para as Escrituras e vermos quantas promessas Deus já cumpriu ao longo da história. E nós também podemos saber as promessas que Deus fez e vai cumprir ao longo da história. Nós temos o privilégio de saber o que nos espera, o que está por vir. Nós sabemos que este mundo, do jeito que ele está, da maneira como nós o conhecemos, ele não vai durar muito tempo mais, né? No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala das aflições desse tempo presente, né? Ele diz: eu sei que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, porque a própria criação, ela geme na expectativa das coisas que virão, na manifestação dos filhos de Deus. Lá em Coríntios também, Paulo fala disso, né? Que nós, enquanto estamos aqui, nós aguardamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Nós sabemos que Deus, ele determinou um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. E desse dia ele deu certeza a todos. Esse é o discurso de Paulo em Atenas, né? Deus determinou um dia em que ele vai fazer justiça, em que ele virá, em que o Senhor voltará a esse mundo para levar a sua igreja, para julgar os pecados dos homens,
para depois, posteriormente, estabelecer o seu reino e fazer novas todas as coisas. Nós sabemos que o plano de Deus vai acontecer. Nós conhecemos o tempo. E uma vez que nós conhecemos, nós sabemos disso, nós precisamos agir. E Paulo traz algumas verdades aqui que nós precisamos entender. Uma vez que nós conhecemos e sabemos essas coisas, nós precisamos despertar. Nós precisamos criar consciência. Despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, ele diz no versículo 11. Irmãos, isso é um consolo para nós, isso é um conforto para nós. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor irá voltar, mas nós sabemos que a cada dia estamos mais perto desse dia. E como nós estamos? Nós estamos conscientes, nós estamos acordados, nós estamos despertados. Paulo vai usar uma figura de linguagem muito interessante no versículo 12, mas eu gostaria de partir daqui. O dia se aproxima, a volta de Cristo se aproxima, o fim de todas as coisas se aproxima. Pedro diz na sua carta, sabemos que já está próximo o fim de todas as coisas. Se os apóstolos tinham essa expectativa e essa esperança, nós precisamos ter muito mais, porque nós estamos mais perto disso do que eles estavam. Nós precisamos ter essa consciência então, e nós precisamos aprender algumas coisas aqui. Um cristão consciente, ele tem algumas marcas. Um cristão consciente, ele tem algumas ações. E essas ações estão nesses versículos e Paulo nos ensina. A primeira consciência que nós precisamos ter, irmãos, é do quão perto esse dia está. A figura de linguagem usada no versículo 12 é bem interessante. Ele diz, vai alta a noite e o dia vem chegando. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Ele usa a figura da mudança de um dia para o outro. Eu sei que nem todos aqui madrugam, tem alguns que madrugam, outros que não, como eu, que quando acordam um dia já está claro, mas eu vi o meu pai muitos anos, e até hoje às vezes ele faz isso, acordando 4h30, 5 horas da manhã, e algumas vezes sair com ele para viajar nesse horário. E é impressionante como parece que nesse horário está mais escuro, Está mais escuro, está mais quieto, você não ouve nada, é aquele silêncio, é aquela madrugada profunda. Mas passam poucos minutos e o sol já começa a aparecer, e o dia vai clareando, e a coisa vai, e o dia nasce, e de repente você olha e já está claro. Paulo está usando essa figura de linguagem para dizer, olha, nós já estamos no final da madrugada, nós já estamos quase virando o dia, vai alta a noite, o dia vem chegando. Se nós temos expectativa, se nós aguardamos, nós precisamos estar acordados. O crente no sentido espiritual, em relação à sua realidade, em relação às coisas que ele espera, nós, irmãos, como cristãos que conhecemos o tempo, nós precisamos, pelo menos espiritualmente, madrugar, nós precisamos estar atentos, precisamos estar acordados em relação à expectativa que nós temos da volta de Cristo, a expectativa que nós temos de que o Senhor nos levará, de que as aflições que nós passamos aqui nesse mundo, as lutas, as dificuldades, embora nós enfrentemos isso, nós estamos próximos de isso acabar. Nós precisamos aprender, dizer como João diz ali no final, Apocalipse, Maranata, vem Senhor Jesus. Às vezes nós perdemos a consciência disso. Às vezes nós vivemos aqui, nós nos esquecemos dessa esperança, nós traçamos nossos planos, nós vivemos, como eu já disse, como se nós fôssemos passar o resto da eternidade aqui. Mas nós somos chamados a não andar como os incrédulos, mas andar na luz. Note que Paulo, ele não diz para nós deixarmos as obras das trevas. Veja o que ele diz no versículo 12 ainda. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos das armas da luz. Paulo não está dizendo para nós deixarmos as obras das trevas e começarmos a praticar as obras da luz. Não, ele fala as
armas da luz. Uma vez que nós estamos conscientes, esse é o segundo ponto, nós precisamos viver na luz, deixando as obras das trevas. Note que isso está ligado à figura de linguagem que Paulo usou, né? Da madrugada, das trevas, da escuridão. Nós não estamos mais nas trevas, nós não estamos mais na escuridão, nós não estamos mais no pecado. Nós precisamos abandonar essas obras, as obras do pecado, as obras que muitas vezes nos levam a fazer o que o mundo faz, a viver como o mundo vive, e nos revestir das armas da luz. Ele fala das armas da luz, irmãos, porque para andarmos na luz sempre vai ser uma luta, né? Nós temos a tendência natural de vivermos de acordo com o mundo, de vivermos nas trevas, de vivermos no pecado. Para vivermos na luz, nós precisamos lutar. Nós precisamos das armas da luz. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos guerrear para vivermos na luz. Depois nós temos o versículo 13, onde ele diz: vivamos dignamente. E eu gostaria de parar um pouco nesse versículo, onde depois ele diz: como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Gostaria de pensar um pouco nesse versículo, porque ele nos mostra uma segunda marca do cristão que está realmente consciente, né? De quem está consciente. Nós precisamos viver com dignidade, nós precisamos viver dignamente. Paulo diz isso lá em Efésios também, né? No capítulo 5, ele diz: eu rogo que vocês vivam de uma forma digna, né? A vocação que foram chamados. Viver dignamente é viver em conformidade com aquilo que nós recebemos do Senhor. Viver como novas criaturas, viver manifestando os frutos, né? Que mostram, que comprovam, que atestam a nossa confissão. Paulo cita alguns comportamentos aqui que são típicos dos ímpios e que frequentemente acontecem de noite, né? Quando poucas pessoas estão vendo. Ele cita orgias, bebedeiras, imoralidade, libertinagens, discórdias, ciúmes. E às vezes isso até parece um pouco longe de nós, porque de uma forma ou de outra nós estamos ainda, não sei até quando, né? Mas numa cultura que preserva alguns princípios cristãos. Mas no Império Romano, nos dias em que Paulo viveu e escreveu esse texto, e os crentes romanos também viviam, essas coisas eram comuns, essas coisas eram tratadas como normais. Orgias, bebedeiras, imoralidades, libertinagens, algumas dessas imoralidades e orgias eram inclusive uma forma de cultuar alguns deuses, né? Os deuses do prazer. A cultura cristã, o cristianismo freou essas coisas. Porque antes disso, nos primeiros séculos, nas culturas consideradas pagãs e não judaicas, né, isso era uma coisa praticada com uma certa frequência. O cristianismo, né, a cultura judaica cristã, freou esse tipo de comportamento durante muito tempo. Paulo, nós temos uma evidência disso lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo escreve algumas coisas contra a imoralidade, e fala ali, né, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que foram comprados por alto preço? Tomarei eu os membros do corpo de Cristo e entregarei a uma prostituta? Porque algumas pessoas dentro da igreja, que haviam se convertido, ainda não tinham entendido que Deus abomina essas coisas, e que essas coisas não são normais para o crente. Então, quando Paulo fala essas coisas, esse tipo de comportamento era um comportamento observado pelos crentes da igreja de Roma, né? Esse tipo de coisa. E foi durante muito tempo. Irmãos, não é uma realidade tão longe da nossa também, né? Hoje nós vemos esse tipo de comportamento sendo incentivado, né? A imoralidade, a maneira como o mundo trata
a sexualidade, né, e o sexo e as coisas, como são tratadas totalmente fora dos contextos e dos padrões estabelecidos por Deus, não apenas por meio de mandamentos, mas também por uma ordem de criação. Nós vemos uma sociedade que estimula a bebedeira, né? Nós vemos propaganda de bebidas o tempo todo, nós vemos pessoas falando músicas e outras coisas mais, como se a bebida fosse, né, uma coisa extremamente importante, legal, e isso se torna um problema sério, né? Mas nós vivemos uma sociedade que faz isso, e as pessoas no mundo acham legal chegar na segunda-feira e dizer: tomei todas no final de semana, né? Elas acham legal, elas acham bonito fazer isso. Paulo diz: não os embriagueis com vinho no qual há contenda, dissolução, é só problema. E é o que nós vemos na vida dessas pessoas, tentando preencher os vazios que tem no coração, através de coisas passageiras, que dão momentos apenas, e problemas depois. Irmãos, Paulo está dizendo: nós como cristãos precisamos fugir dessas coisas. Isso não é uma vida digna do cristão. E às vezes a gente pode pensar: não faço esse tipo de coisa, não faço esse tipo de coisa, não me envolvo com esse tipo de coisa. Mas nós podemos muitas vezes ser coniventes com esse tipo de coisa. Nós podemos muitas vezes achar até mesmo normal esse tipo de coisa. E a nossa sociedade tenta nos fazer engolir essas coisas como se fossem normais. Nós precisamos ser sensíveis a isso. Nós precisamos ser sensíveis, né? Nós não devemos nos simpatizar com esses pecados. É impressionante como hoje tem surgido pessoas dentro das igrejas, dizendo-se crentes, abraçando tudo que o mundo diz que é bom, né? Pessoas dizendo que não tem problema, você pode servir a Deus aqui do jeito que você está, Deus te ama do jeito que você está, pode continuar com o vício, pode continuar com a imoralidade, não tem problema, né? Hoje virou moda as pessoas dizerem isso. Então, nós temos que tomar cuidado. A vida digna de um cristão é a vida de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. A vida digna de um cristão é uma vida transformada, renovada. Esse versículo 13, ele é um versículo famoso na história da igreja. No século IV, um homem muito inteligente, um grande estudioso, chamado Agostinho de Hipona, ele tentava entender as verdades da Bíblia. Ele pegou a Bíblia para estudar. Sua mãe era uma cristã fervorosa, mas ele se tornou um homem que queria conhecer as religiões. E durante muito tempo ele se envolveu com diversas das religiões da sua época, que diziam coisas estranhas, né? E depois que ele começou, muito por influência da sua mãe, a ler a Bíblia, ele percebeu coisas que ele nunca tinha lido, nunca tinha visto em nenhuma das religiões que ele tinha seguido. Era um livro diferente de tudo. E Agostinho tinha já se convencido intelectualmente sobre o Evangelho, mas ele ainda não tinha se convertido de fato. Até o momento que esse homem, numa tarde, ele abriu a sua Bíblia e ele caiu nesse texto aqui, né, no versículo 13 e no versículo 14. E é interessante que a história desse homem, como ele era um homem envolvido com diversas religiões, ele também era um homem bem devasso, né? Ele tinha um filho bastardo, ele se envolvia com orgias, prostituição, diversas coisas. E ele caiu exatamente nesse versículo, que apontou para o seu pecado, né? E a partir desse texto ele entendeu o Evangelho e caiu em si e se converteu. E se tornou um dos maiores nomes, né, da história da igreja nos primeiros séculos, um grande pregador, um escritor, e recomendo inclusive um dos livros que ele escreveu que chama Confissões, né? As Confissões são
a biografia dele, e ele conta um pouco da sua conversão. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esse homem viveu na indignidade, esse homem viveu como um devasso, como um mundano, e tudo que a vida do mundo pode oferecer ele experimentou. Mas quando ele conheceu a Cristo e o Evangelho, a sua vida foi uma vida de transformação, a sua vida foi uma vida de mudança. E a história conta que depois de alguns anos, esse homem estava andando na rua, e de repente uma mulher correu atrás dele, gritando: Agostinho, Agostinho, lembra de mim, eu sou aquela. E ele olhou para ela e disse: eu lembro de você, mas eu não sou mais aquele. Um homem que deixou para trás a sua vida, e agora passou a viver uma vida digna. Irmãos, muitos de nós, não temos a mesma história desse homem, né? Não temos esse mesmo testemunho de viver no mundo, de experimentar as coisas do mundo e viver envolvido com esse tipo de coisa, né? E graças a Deus por isso, porque Deus também nos livra dessas coisas. Mas isso não significa que nós não precisamos viver uma vida de convertidos, uma vida de transformados. Nós podemos nascer num lar cristão, mas não viver uma vida de convertidos. Nós podemos abraçar a cultura cristã, mas não viver uma vida de convertidos, não é? Porque a vida do convertido, a vida digna de convertido, ela começa no coração. E nós podemos cometer imoralidades, nós podemos cometer as obras das trevas, muitas vezes aqui, né? E no nosso coração. Então, irmãos, a vida digna, ela nos envolve por completo. Uma vez que nós queremos viver conscientes, que nós queremos viver despertados, precisamos viver uma vida digna do Senhor, uma vida digna de Cristo, uma vida transformada, renovada, restaurada pelo Senhor. E como nós fazemos isso? Uma característica aqui do cristão consciente: nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. É o que diz o versículo 14, que começa exatamente falando, né? Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós deixamos as obras das trevas e passamos a viver uma vida digna, agora nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Como nós nos revestimos do Senhor Jesus Cristo? Esse foi também o dilema de Agostinho, mas foi algo que o levou a entender o Evangelho, né? O Evangelho é um revestir-se do Senhor Jesus Cristo, revestir-se da sua justiça, porque uma vez que nós cremos, uma vez que nós reconhecemos nossos pecados e reconhecemos que nós não somos justos, nós somos cobertos com a justiça de Cristo, justificados. Nós somos revestidos com a graça de Deus, mas nós também somos revestidos com o caráter de Cristo. E a Bíblia nos mostra essa realidade. Uma vez que nós cremos, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós nos entregamos a Cristo, Deus passa a agir e trabalhar em nós, para que nós sejamos cada vez mais moldados à imagem de Cristo, para que nós venhamos a refletir o caráter de Cristo. Nós gostamos do versículo de Romanos capítulo 8 e 28, né? Aquele famoso versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas nós nos esquecemos da continuação desse versículo, que diz que os que antes chamou, esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, às vezes nós lemos esse versículo e achamos que tudo coopera para o nosso bem, mas nós achamos que é o nosso conceito de bem, né? Às vezes nós temos aquilo que nós achamos que é bom para nós, e aí nós tomamos esse versículo, tudo vai acontecer de uma forma que vai ser boa para mim. Mas não é isso que esse texto está dizendo. O nosso bem é sermos conformes à imagem de Cristo, é termos o caráter de Cristo, é sermos moldados. E Deus vai usar todas as condições, todas as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, Deus vai usar
para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo. Às vezes, Deus vai usar coisas que não vai nos agradar no primeiro momento, mas vai fazer com que nós desenvolvamos o caráter de Cristo. Nós temos a responsabilidade de buscar, dia após dia, revestir-se do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, agir como Cristo, revestir-nos do caráter de Cristo. E isso é muito mais, irmãos, do que nos perguntar o que Jesus faria no nosso lugar, né? Tem aquele filme, né, o que Jesus faria. Mas Jesus não vive no nosso contexto mais, né? Mas Ele nos deixou não apenas exemplo, mas principalmente mandamentos, princípios, coisas que nós precisamos fazer. Ao invés de perguntar o que Jesus faria, nós devemos perguntar qual é a vontade de Deus em determinadas situações, né? Porque assim nós vamos desenvolver o caráter cristão. Deixemos que Deus trabalhe em nós, deixemos que Deus age em nós, e assim nós vamos nos revestir dia após dia do caráter de Cristo. Eu ouvi uma vez uma ilustração e achei ela muito interessante. O cristão, ele é como uma casa em construção, né? Como uma casa em construção. Você tem lá o terreno, você vai começar a construir, e aí você gasta bastante dinheiro e bastante tempo na terra, né? Fazendo o alicerce, fazendo as coisas, e aí as paredes começam a aparecer discretamente, mas é interessante, porque quem está trabalhando na casa, o dono da casa, muitas vezes você vai junto com ele lá e ele vai te mostrar, olha, aqui vai ficar tal coisa, aqui vai ser o quarto, aqui eu vou fazer a garagem, e às vezes você olha aquele monte de terra e tijolo, você não imagina esse tipo de coisa, né? Porque a construção está ali, naquela etapa. E eu ouvi essa ilustração, que nós também somos assim, né? Às vezes nós estamos ali no alicerce. Deus, Ele tem o seu plano para nós, Ele sabe como Ele quer, né, que nós fiquemos, mas nós ainda estamos em construção. E as imperfeições aparecem nesse momento, as dificuldades aparecem nesse momento, mas há um objetivo, há um alvo. O alvo é ser como Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus colocou na igreja, né, pessoas para pregarem a palavra, para que a igreja cresça no conhecimento. E ele diz assim, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E depois ele diz, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ele é o alvo, Ele é o objetivo. Nós estamos em construção, nós estamos crescendo em direção a Ele, mas nós precisamos nos atentar a esse processo, nos aperfeiçoar nesse processo, buscar a palavra de Deus, buscar a comunhão com Deus. Irmãos, quero encerrar aqui com essas palavras de Paulo, né? Vivamos acordados. Vai alta a noite, o dia se aproxima. Que nós não vivamos dormindo espiritualmente, que nós não vivamos inconscientes da realidade, mas que nós estejamos acordados, que nós façamos as obras do dia. O dia se aproxima, nós já fomos salvos, já fomos restaurados, vivamos como em pleno dia. Que nós deixemos as obras das trevas, que nós não nos associemos com a mentalidade do mundo, com a filosofia do mundo, com a imoralidade, com a pecaminosidade, que nós fujamos dessas coisas e nos voltemos para o Senhor, que nós vivamos conscientes de que está perto, de que as aflições que nós passamos aqui, elas em breve vão acabar, e nós estaremos para sempre com o Senhor, aonde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Nós temos essa esperança, então que nós nos agarremos a ela, né? Como os apóstolos tinham, né? Como já citei aqui, Pedro diz, né? Sabemos que está próximo o fim de todas as coisas. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, a primeira carta, capítulo 4, versículo 17, ele diz, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, né? Ele se colocava como um dos que estaria vivo quando o Senhor voltasse, né? Ele acreditava que o Senhor viria logo, que o Senhor viria em breve, e ele precisava estar pronto. Irmãos, que nós também tenhamos essa mesma esperança,
A nossa salvação está hoje mais perto do que quando no princípio nós cremos, e cada dia mais se aproxima. Vivamos com dignidade, vivamos na luz, pratiquemos as obras da luz, revistamos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, para que nós tenhamos sempre essa esperança e vivamos de acordo com ela. Amém.